segunda etapa sobre Julia. O Ricardo, ele vai apresentar para nós, dando continuidade à primeira apresentação que ele fez. Eu tenho ela gravada, qualquer coisa eu passo o link novamente para vocês. Então ele vai mostrar hoje focado em soluções de equações algébrico-diferenciais e equações diferenciais e modelagem de sistemas. Né? Então, com a palavra, Ricardo Rodrigues. Obrigado, Jorge. Boa tarde, então, pessoal. Eu vou fazer uma rápida recapitulação do que é o Julia, por que usar Julia, né? Julia é uma linguagem que começou a ser desenvolvida em 2009 e ela foi lentamente ganhando destaque na comunidade científica. A primeira versão 1.0 foi lançada em agosto de 2018 e agora, no mês de março, lançou a 1.6 que é a que eu estou utilizando, né? Se a gente for comparar com as outras linguagens, né? É uma das linguagens mais novas, assim, que está se popularizando não só na comunidade científica, mas em muitas empresas, né? Tem muita gente que está descobrindo os benefícios do Julia e os benefícios de usar a Julia num ambiente de desenvolvimento em equipe, né? E Julia é uma linguagem compilada, eles usam um compilador just in time, ao invés de fazer uma compilação que, né, como é que a gente diz, conforme vai sendo executado o código. E por que usar Julia? Tem algumas razões que são de bastante interesse para nós como pesquisadores, cientistas, mas para empresas também, que é a questão de performance. O Julia, ele famosamente se parece muito com Python em termos de escrita, mas a performance dele se aproxima de C, né? Então ele é uma linguagem que conseguiu fazer uma ponte entre as linguagens de alto e de baixo nível, né? Porque as linguagens de alto nível, elas são mais fáceis de escrever, mas elas geralmente perdem em questão de performance. As linguagens de baixo nível, elas ganham muito em performance, porque elas são as que mais se assemelham à linguagem de máquina, mas elas acabam sendo mais complicadas de implementar, de às vezes fazer prototipagem. Então foi nessa união que o Julia ganhou espaço, certo? E aí então, só para comentar, por exemplo, na questão de velocidade, tem esse artigo aqui que foi feita uma comparação da mesma implementação de um problema nas linguagens de C, de Julia, Python e R. E a gente pode ver que todas as implementações em Julia se assemelham bastante com a implementação em C, né? Em Python a gente só consegue a mesma performance se a gente usa o pacote NumPy ou Numba, que é outro pacote para compilação just in time, né? Então, por que usa Julia? Performance e facilidade de implementação. São os maiores benefícios que se consegue tirar do Julia. Ação de EDOs. Então, hoje eu vou comentar mais a fundo sobre a questão de solução de equações diferenciais ordinárias e eu vou falar também um pouco sobre equações algébrico-diferenciais. O pacote que trabalha com isso é o pacote Differential Equations e não sei se esse mês ou mês passado, lançaram também o pacote Modeling Toolkit, que é um pacote que, para ser um competidor do Modelica, Simulink, Modia também, é um pacote para facilitar a implementação de modelos de uma complexidade maior, né, do que um simples sistema de EDOs. Né? Tu pode criar, assim como Modelica, tu pode criar pequenos modelos e com esses pequenos modelos tu cria um modelo maior, né? Eu vou só pincelar um pouco essa questão do Modeling Toolkit, porque é até uma coisa meio nova que eu ainda preciso ver mais a fundo, mas já fiz alguns testes e é um pacote bem interessante. Então, o que que eu vou abordar? Como definir uma EDO, como analisar o resultado, principalmente
utilizando o pacote plots, que já tem várias funções que estão incorporadas junto com o differential equations. Depois eu vou falar sobre algumas opções comuns que a gente utiliza de solvers. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de escolha de algoritmos, mas não muito a fundo, porque é um assunto bastante complexo. E aí o principal aqui eu vou falar sobre sistemas de EDOs, né? Sistemas de conjuntos de equações diferenciais ordinárias. E eu vou implementar o mesmo sistema de quatro maneiras diferentes e depois fazer um benchmark para mostrar os benefícios de utilizar uma maneira ou outra. E por fim, eu vou falar colocar alguns links úteis, uma coisa rápida. Aqui também o e-mail, se alguém quiser entrar em contato. Então, só para também estabelecer uma convenção, eu vou usar aqui x para o vetor de estados no texto e u para o vetor de entradas. Na verdade, eu não vou fazer nenhuma entrada em nenhum sistema, mas é só para manter a convenção de espaço de estados. Só que o pacote dos differential equations, ele utiliza u para vetor de estados. Então, às vezes, eu vou ter que acessar uma variável. Para acessar os estados, eu preciso usar a variável u. Mas para definir uma EDO, eu preciso de três ingredientes: uma função dos estados, dos parâmetros do tempo, um conjunto de valor inicial para os estados e um intervalo de tempo onde vai correr a simulação. Aí, então, nós precisamos instanciar o pacote differential equation, né, dizer que a gente está utilizando. Aqui eu estou criando a função, né, com os argumentos dos estados, do parâmetro do tempo. Eu não preciso explicitamente utilizar nem P nem T, mas eu preciso usar X, porque, né, para poder ser uma equação diferencial ordinária. Aqui o vetor inicial dos estados, aqui o intervalo do tempo. E aqui, então, eu vou criar uma instância do problema dessa equação diferencial com a função ODE problem. E aí ele vai Por me exemplo, retornar. ali naquele teu negócio é 0,98 vezes x, mas não tem Isso. o de vezes. Mas no Julia não preciso. Não precisa. No Julia não preciso. Se, por exemplo, se eu tivesse uma variável A, eu não poderia fazer isso aqui, né? Porque ele vai procurar a variável xa. Eu teria que fazer A. Mas se eu quiser, eu posso fazer 0,5. Ele automaticamente já faz a multiplicação. Certo? Mas eu posso colocar se eu quiser. Tu pode colocar. Tu não tem o. Porque na próxima etapa, quando você executa o código, a próxima etapa é quando ele começa, transforma tudo para texto. Então é a partir disso que ele vai fazer as computações. Então, se tu quiser colocar, pode colocar. Se não quiser, não precisa, né? Eu gosto assim porque eu acho mais visual, eu acho que economiza, fica um pouco mais clean. Mas se quiser, pode colocar, não tem problema. E eu sempre gosto de colocar as coisas como explicitamente float para já facilitar um pouco o trabalho. Também não precisaria, dependendo do caso, porque a conversão entre número inteiro e float é bastante eficiente no Julia. Ela já foi menos eficiente, agora ela já está muito boa. Mas, digamos, por boas práticas, eu tô querendo, aplicando isso de sempre que eu vou utilizar um float, então eu vou explicitar que são floats. E aí, dado essa instância do problema que a gente criou com a função ODE problem, é só usar a função solve e ele já. Eu tô. Eu não sei o que foi, eu ouvi um barulho, tá tudo certo? Entrada do Cube. Ah, tá bom. Então, a partir desse problema, usa a função solve. Aí ele vai dar quatro retornos, certo? O primeiro vai ser red code, que é basicamente o que aconteceu com a simulação, nesse caso foi um sucesso. Ele vai informar o tipo de interpolação que ele utilizou para a solução contínua do problema, né? Porque a gente pode ver aqui, por exemplo, a gente tem o vetor t do tempo e o vetor u dos estados. Aqui seriam os passos de integração que ele utilizou. Mas eu posso, depois eu mostro ali como acessar esses dados, mas existe uma interpolação para a gente ter para a solução contínua,
né? Se a gente quiser aplicar, se a gente quiser saber a solução em um tempo que não é no passo de integração, ele vai utilizar essa interpolação para obter esse resultado. Então, para analisar o resultado, eu estou utilizando aqui o pacote Plots. Existe também uma alternativa que é o pacote PyPlot, que é basicamente o Matplotlib adaptado para o Julia. Então, tem todos os argumentos do Matplotlib. Quem, como eu, está acostumado com plotagem em Python vai se dar muito bem. Eu estou começando aqui a utilizar o plot só porque ele tem algumas outras funcionalidades que facilitam para lidar com esse tipo de resultado. Mas basicamente aqui eu estou dizendo eu quero usar o pacote plots e aqui qual tipo de eles chamam de GUI backend é o tipo de como, qual como é que ele vai embelezar o gráfico, né? Aqui eu estou utilizando o modelo PyPlot, mas ele tem outros modelos e aí vai trocar as cores, vai mudar o padrão, enfim, isso aqui só estou dizendo usa o PyPlot para embelezar o gráfico. E aí, se eu pegar o resultado e simplesmente utilizar o plot, ele automaticamente já pega e plota os estados para mim em função do tempo, né? E aí, se a gente quiser mudar o gráfico, é só adicionar argumentos, que aí tem na documentação lá que a gente pode utilizar. É bastante simples, né? Não tem muito mistério. E aí que uma coisa interessante é que como eu já tenho instanciado esse gráfico, se eu quiser adicionar coisas a esse gráfico, eu utilizo a função plot com ponto de exclamação. Para quem não sabe, exclamação no Julia é uma convenção que ela sempre indica que eu estou modificando alguma coisa, né? Então, nesse caso, eu não estou criando um plot novo, eu estou modificando um plot já existente. Então, ele vai automaticamente adicionar aquele plot esses resultados que eu estou colocando. Mas eu não preciso refazer as outras coisas que eu já tinha feito, mudar os eixos, vou colocar a legenda. Isso já está no plot anterior, eu só estou adicionando a ele. E aí que eu coloco o que eu quiser para esse novo plot. Aqui eu estou utilizando os passos de integração como o vetor de tempo de integração como x. Isso aqui é uma maneira de criar uma função anônima, né, para o Julia, para quem está acostumado com Python, isso aqui é equivalente a usar lambda, né, para uma função anônima. E aí, então, aqui eu consigo o plot, mas vocês podem ver que ele está um pouquinho descolado. É só porque a gente tem poucas amostras de tempo de integração para esse solver, para essa tolerância. Para acessar os campos de tempo e dos estados, é só colocar .t e .u no conjunto das soluções. Eu posso converter para tuples, se eu quiser, a solução. Ele vai me dar... É só aplicar a função tuples na solução. E aí, aqui que eu tinha comentado, se eu quiser para a solução interpolada para um tempo que não está no tempo que não está no conjunto de passos de integração, é só abrir um parênteses, utilizar o conjunto de soluções como uma função e colocar o tempo que eu estou querendo. Então, bastante simples. Então, até agora a gente só integrou, agora eu vou colocar alguns adicionais, né, para o solver. Então, aqui tem alguns links para algumas palavras-chave. Oi, Jorge? Até agora, a única coisa que eu não gostei foi usar o U como saída em lugar de Y, É, na mas isso. função da integração. E é É, só na T e U. é que o Y não é nem para saída, né? É para estados, né? Não, Então, a integração retornou o U e não o Y como a saída da solução. isso. É a convenção deles. Infelizmente, isso eu não tenho como modificar. Obriga o cara a usar outras partes do cérebro. Eu achei isso bastante interessante.
Mas, então, os parâmetros de integração eles estão descritos na documentação aqui, o que são as coisas mais comuns. Eu coloquei os que eu acho que seriam os mais úteis, né, para uma solução. Lembrando que algumas dessas opções que estão listadas aqui podem não estar disponíveis para todos os algoritmos que a gente utilizar, porque de repente a gente pode estar utilizando alguma coisa do pacote Sundials, ou LSODA, esse tipo de pacote, ele vai ter algumas restrições. Mas então, por exemplo, a gente pode mudar as tolerâncias absoluta e relativa, né? Que eu coloquei o que seriam os default. E aí vocês podem ver que para o mesmo problema que eu instanciei lá atrás, eu só adicionei as tolerâncias e ele já diminuiu bastante o tamanho de passo, já tem bem mais. Eu já tenho mais elementos no resultado, né? E aí, se eu fizer o mesmo plot que eu fiz anteriormente, como eu tenho mais pontos em T, a solução fica bem mais suave, né? Eu também posso dizer para o solver salva a cada X intervalo de tempo, né? Aqui eu coloquei a cada 0,1 passo, e aí ele vai criar esse vetor aqui e vai fazer a integração, vai salvar esses resultados nesses tempos de integração. Eu também posso forçar o solver a salvar em tempos pré-determinados, né? Aqui eu coloquei 02, 07, 09, e aí ele vai só entregar esses resultados. Lembrando que quando eu forço isso, automaticamente a função interpolativa ela passa a ser linear de primeira ordem. Né? Ele sempre deixa explícito essa questão. Então, se a ideia é utilizar a solução contínua, a sua informação vai ser perdida. Ou também eu posso determinar que eu não quero que ele retenha as informações para criar essa função interpolada contínua. Se eu colocar dentro igual a falso, ele vai simplesmente retornar uma interpolação linear de primeira ordem. E isso acelera, na verdade, a simulação, né? Eu já mostrei alguns casos no último FODAT, que eu utilizei isso no FOAM, e ajuda bastante se a gente não tem tanto interesse na solução contínua, né? Na solução interpolada, melhor dizendo. E também existe uma opção, se a gente quiser, que é descarta todos os valores intermediários. Eu só quero o valor inicial e o valor final. Isso aqui, claro, fica muito mais rápido, mas vai ser para só alguns casos, porque geralmente a gente está interessado na resposta dinâmica. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode só comentar. É só um comentário na alternativa anterior, essa aí, de descartar, ela é interessante quando tu está fazendo negócio em tempo real. Porque tu dá Sim, um passo e vai fazer cálculo, então numa versão de solução, aí essa alternativa é interessante, porque só está interessado no último valor ao término do intervalo. isso. Daí realmente fica interessante, porque quanto menos informação for salva, mais rápida vai ser a integração, né? E Então, para inicialização também, principalmente de algébrico diferencial. pode ser, sim. E é interessante destacar que mesmo que eu utilize, eu vou mostrar depois, mesmo que eu utilize o Modeling Toolkit para facilitar a implementação das ODEs e dos DAEs, a sintaxe para fazer a integração é a mesma, né? Então, tudo que eu estou mostrando aqui vale para aquela função que eu fiz, vai valer para sistema de ODEs, vai valer para o Modeling Toolkit, né? Então, as informações aqui são aditivas, né? Eu não tenho que reinventar a roda só porque eu estou implementando as coisas de uma maneira diferente. Então, só rapidamente sobre a questão da escolha de algoritmos, eu não vou me deter muito. Acho que o Farenzena teria muito mais a dizer sobre isso do que eu.
Mas o que o pacote do Differential Equations basicamente destaca é a questão de problemas rígidos e não rígidos, né? Inclusive tem esse autor de um livro de equações diferenciais que, em termos leigos, equações rígidas são problemas para os quais métodos explícitos não funcionam. E aí, então, a escolha do integrador vai fazer uma grande diferença na obtenção do resultado. E aí, para cada caso é um caso, mas, por exemplo, já no pacote, eu deixei o link aqui, já na documentação já diz o que seriam as traduções para Julia, né? Por exemplo, o que seria o ODE 23 para o Julia, o ODE 45, o ODE 15S. Todos esses algoritmos, eles têm, digamos, uma equivalência como opção de algoritmo, né? E até agora eu não tinha escolhido o solver porque o pacote Differential Equations tem embutido nele um algoritmo para escolher o solver para nós, né? Então, se a gente quiser, por exemplo, sugerir que o problema é rígido, a gente tem esse algoritmo, se a gente tem esse argumento AlgHints, a gente diz que ele é rígido e aí vou forçar a escolha do, do solver interna para ser um algoritmo rígido. Claro que eu posso simplesmente escolher um algoritmo rígido aqui, nada me impede. Mas esse pacote tem essa funcionalidade, se a gente não quiser escolher o solver, quiser que ele determine o que seria melhor para nós, e aí através desse alghints. Tu posso dizer que é rígido, que é não rígido, o default é automático. Ele escolhe se ele faz as escolhas internas dele por nós. E a Oi. escolha que ele fez, ele retorna no sol também? Não? Era essa a minha pergunta. Como que eu sei qual que ele escolheu? Aí vocês me pegaram. Aí eu teria que dar uma procurada. Eu posso ver depois como é que faz isso. É que eu tô acostumado a escolher meu solver. Eu nunca fiquei tão interessado que ele escolhesse para mim, porque eu quero saber que eu tô utilizando justamente, né? Mas depois eu posso dar uma olhada para vocês e aí eu só faço um adendo aqui na apresentação para dizer qual foi a escolha dele, né? Porque isso, claramente ele não mostra no resultado o que foi escolhido, né? Mas de cabeça eu sei que ele tem uns favoritos, tá? Eu sei que ele gosta muito desse T-Cit, que seria equivalente ao AD45, e para rígidos ele gosta do Rodas. Opa! Que são esses Rodas são solvers de Rosenbrock. Esse T-Cit não lembro o que é exatamente, de cabeça. Mas realmente o que ele escolheu eu vou ficar devendo. Que eu não sei como fazer isso. Eu achei ele melhor organizado que o Python. Sim, ele é bem organizado e ele é muito bem documentado, tá? A documentação vai bem a fundo e é uma coisa interessante, como tem contribuições de muitas pessoas, como é open source, né, e tem muitas contribuições de pessoas diferentes, as pessoas acabam, às vezes elas têm uma implementação de algum tipo de algoritmo que é um específico problema delas, e aí isso acaba sendo incorporado dentro do próprio pacote. Então a gente tem uma grande quantidade de algoritmos para problemas bastante específicos, não só para equações diferenciais ordinárias, a gente tem para equações diferenciais estocásticas, equações diferenciais algébricas, tem algumas outras lá que dá para fazer. Tem esquemas mistos de algoritmo implícito e explícito, acho que o nome é Emacs, isso tem, que é um diferencial também desse pacote. Então tem várias opções de algoritmos. É um ecossistema bastante diversificado. Então agora eu vou falar sobre a implementação de sistemas de DOS, que eu acho que vai ser o caso que a gente está mais interessado. Para esse problema, eu vou considerar o sistema de Lorenz, né, aquele sistema caótico famoso, que é um sistema razoavelmente simples, mas que dá uns resultados visualmente bastante famosos.
Primeiramente, eu vou fazer a implementação MATLAB, que eu acho que quem vem de MATLAB está mais acostumado. Então, se a gente for lembrar, eu tinha implementado a EDO em uma linha, né? Mas isso seria equivalente a expandir com um function similar ao MATLAB, né? E aí, com isso aqui, eu tenho mais, digamos, opções, né? Quando eu escrevo em uma linha só, é compacto, às vezes, dependendo do tamanho do sistema, mas para conjuntos de sistemas fica bem mais fácil a gente expandir numa função maior. E é isso que eu fiz aqui, né? Eu expandi as funções de Lorentz, o sistema de Lorentz. Então, aqui eu estou definindo os parâmetros sigma, rho e beta a partir dos parâmetros P. Estou definindo os estados x, y, v a partir do vetor x. E eu estou retornando um vetor das derivadas temporais, certo? Esse é o mais básico. Cada vez que eu chamo a função de Lorentz, ele cria um vetor, cria um novo array para gerar o vetor das derivadas, né? E aí, similar ao que a gente já tinha feito antes, agora só, como são 3 estados, eu preciso de 3 valores iniciais, são 3 parâmetros, então eu preciso de um vetor de 3 valores. Eu também vou colocar, eu também preciso do espaço de tempo. De novo, eu vou instanciar o problema com um ODE problem e vou fazer a solução do problema. Então, para um sistema de equações diferenciais ordinárias ou para uma única equação diferencial ordinária, a receita é a mesma, né? A única coisa que eu fiz foi definir uma função e definir alguns vetores. É só isso que eu precisei fazer. Mas a receita de bolo é a mesma. Por isso que eu falei que aqui as coisas são um pouco mais aditivas, né? Aí então aqui eu tenho os resultados, eu tenho o vetor do espaço de integração. Como eu tenho 3 estados, cada elemento do vetor de estados vai ter os 3 estados, né? X, Y, Z. E aí eu posso ter algumas maneiras diferentes de acessar essas informações. Quando o campo .t, ele posso chamar ele como um vetor, né, utilizando os índices. Lembrando que no Julia o índice aqui começa em 1, certo? É diferente do Python, que os índices começam em 0. E aí, se eu quiser o vetor das soluções U, eu posso simplesmente... Desculpa. Posso simplesmente também chamar um índice de interesse e ele vai me retornar o conjunto de resultados. Mas se eu quiser também individualmente acessar um por um, eu posso simplesmente acessar como se fosse uma matriz. E aí esse aqui seria o segundo estado, e aí o décimo, no 10º passo de integração, né? No 10º tempo de integração. Vocês podem ver que esses resultados aqui são os mesmos, então quer dizer que essas maneiras de acessar são equivalentes. Também, se tiver interesse, eu posso converter tudo para uma matriz, utilizando a função convert. Aí, aqui nesse caso, eu estou com a matriz 3 por 1278, que é o número de passos de integração. E aí, cada coluna, nesse caso, vira um conjunto das soluções. E que nem a gente fez antes, é só escrever plot da solução, ele automaticamente vai fazer o plot dinâmico, né, das soluções. Aqui eu tenho todos os estados em função do tempo. Mas particularmente no sistema de Lorentz, por exemplo, é mais comum ser feito plot 3D, né? Nos 3 eixos x, y, z. Então o que eu faço eu vou fazer o plot do conjunto de soluções e eu vou incluir esse argumento vars, porque aqui 1, 2 e 3 correspondem aos estados 1, 2 e 3, e aí ele vai fazer esse plot para mim. Né? E aí aqui sim a gente tem o que seria o gráfico famoso das equações de Lorentz. Mas isso aqui é a solução interpolada. Né? Quando a gente não dá... o default é ele utilizar a função interpolada. Se a gente quiser se a gente quiser os resultados só nos tempos de integração, a gente pode colocar o argumento densePlot equals false. E vocês podem ver que a gente já perde bastante resolução, né? Que a solução contínua
nesse caso, estava trabalhando bastante para gerar o gráfico dos resultados. E também, se a gente quiser avaliar os estados um por um, a gente, de novo, invoca a gente chama o argumento vars. Nesse caso, que nem eu disse, o 1, 2 e 3 seriam para os estados, 1, 2 e 3. O 0 simplesmente indica o tempo, né? Então, aqui seria um plot do estado 2 em função do tempo, né? Eu consigo extrair essas informações. E aí, isso foi o estilo MATLAB, básico, sempre retornando um vetor. O que eu vou fazer agora é o que é indicado na documentação do Differential Equations, né? Para ser uma das implementações mais básicas para se acelerar a performance, para se obter uma melhor performance para a integração, né? Então, de novo, toda vez que eu chamo aquela função de MATLAB, eu estou criando novos vetores. Mas o que eu posso também fazer é entregar para a função já um vetor previamente alocado das derivadas temporais. E aí nessa função, tudo que eu vou fazer é fazer a modificação de cada elemento do vetor das derivadas temporais. E aí, porque eu não estou criando vetores novos, eu estou só modificando um vetor que já existe, isso acelera muito a simulação. E aí, como convenção, de novo, é comum se utilizar o ponto de exclamação para se diferenciar esse tipo de implementação, mas basicamente isso aqui não conta nada, né? Se eu quiser botar qualquer outra coisa que está valendo, o que ele vai realmente entender é o número de argumentos que eu tô que a função aceita, né? Se vocês lembrarem, antes eu estava utilizando só x, p e t. Agora eu estou declarando um quarto argumento, que seria o dx, e ele vai sempre primeiro do que os demais. E a única coisa que eu faço agora, ao invés de retornar um vetor, eu não retorno nada. Eu só redefino os valores desse vetor que vai ser entregue a cada vez que a função é chamada. De novo, eu não tenho nenhuma modificação para para instanciar o problema de equação diferencial e nem para resolver. A sintaxe é a mesma. E aí aqui também, para fazer o plot, é tudo igual, certo? Mas depois no benchmark eu vou conseguir, é fácil de ver que existe um ganho de performance bastante substancial em se utilizar esse tipo de implementação. E ainda, além disso, se o sistema é pequeno, de até 20 equações, tá? Eu já vi algumas documentações que falavam em 100, mas aí depois eu vi alguns comentários de um dos desenvolvedores do pacote que 20 já é um número máximo, assim, que a partir de 20 eles já percebem bastante perda de performance. Para sistemas pequenos, eu posso utilizar arrays estáticas, né? Isso envolve heap allocation, stack allocation, é um assunto que eu acho que não vale a pena ser discutido aqui. Eu deixei um link se alguém quiser entender melhor o que seria, mas envolve como o vetor é alocado na memória, né? Porque no heap allocation tu vai criando novos vetores e aí o Julia ele tem uma coisa que se chama garbage collection, que depois de tu criar tantas memórias, ele vai lá e limpa tudo. E isso é uma etapa que demanda tempo. E no stack allocation tu já teria os previamente alocadas coisas, pelo menos foi o que eu entendi. E aí isso acelera já o processo. Mas para se utilizar isso, eu implemento como se eu fosse fazer aquela implementação de MATLAB, mas utilizando o pacote Static Arrays, eu adiciono uma macro, nesse caso seria @svector, eu simplesmente peguei e copiei a função em estilo MATLAB, eu vou adicionar essa macro na saída, e aqui só para fazer uma diferenciação do método, né? Porque eu estou criando um novo método para a função Lorentz. A função Lorentz ela já existia com um método, agora estou criando o segundo método da função de Lorentz. Quando o vetor dos estados for um S-vector, aí ele vai utilizar especificamente essa função. E aí,
para eu forçar ele a utilizar essa função, eu também declaro como um S-vector, que é a abreviação de static vector. Eu também utilizo a macro para o vetor dos estados iniciais. E, de novo, mesma coisa. Eu instancio o problema, faço a integração, plot dos resultados. Mas comparando essa implementação e aquela original com o DX que tu tinhas, a outra é melhor. Em termos de performance, não. Não? Essa é melhor em termos de performance de todas elas? Sim, para esse sistema pequeno, sim. Isso vai ficar bem visível no benchmark. Que é, tem mais esse, aí falo um pouquinho do Modeling Tools, e aí eu faço o benchmark, e aí dá para ver sobre o benefício de se usar vetores estáticos para esses sistemas pequenos. E aí, só para ter certeza do que ele está sendo, de que está sendo utilizado, a gente pode, por exemplo, utilizar a macro @which, né? Lembrando que no Julia, sempre que a gente for utilizar uma macro, se utiliza o arroba. E aí que eu estou fazendo uma chamada só para ter certeza do que está sendo utilizado. Eu estou entregando aquele vetor x0, que é um S-vector. Eu estou entregando o vetor p de parâmetros, que foi declarado anteriormente, né? Continua o mesmo vetor. É que eu só coloquei 0 porque ele precisa de 3 argumentos, né? E aí eu consigo ver que ele está utilizando a função que foi definida na célula 42, que é essa aqui, na linha 2, e também eu posso ver os tipos que são aceitos nessa função, né? A gente pode ver que está bem explícito, que nem eu tinha identificado aqui, que tem que receber um S-vector, né? E aí, por fim, eu vou mostrar como se faria a implementação utilizando o Modeling Toolkit. Por questões de tempo, eu não vou entrar em detalhes sobre como montar isso utilizando as próprias ferramentas do Modeling Toolkit, mas ele já fornece, o pacote já fornece uma maneira de a gente pegar aquele problema instanciado em ODE Problem, utilizar a função Modeling Toolkitize, e aí ele vai fazer uma conversão simbólica do nosso sistema de EDOs. E aí, a partir desse sistema simbólico, a gente poderia, por exemplo, gerar uma jacobiana, né? Ele faria a jacobiana simbólica do sistema, e aí eu posso forçar, eu posso instanciar um problema declarando essa jacobiana, né? E aí vai ser essa jacobiana que vai ser utilizada no problema. E aí, então, para fazer isso, eu instancio o problema, eu utilizo essa função, eu aplico a esse problema o Modeling Toolkitize, e aqui seria o resultado simbólico, né? Aí os estados x1, x2, x3, e aí os parâmetros, né? Ele faz a conversão para esse alfa. Aí eu tenho a função Generate Jacobian, aí eu vou pegar o sistema. Esse argumento 2, ele é específico para o jeito que foi implementado aqui, tá na documentação, tá? Eu só copiei. E aí eu tenho que fazer a avaliação, porque na verdade, se não me engano, isso aqui é só digamos, o texto, né? Que ele é só o equacionamento, e aí o eval, ele de fato instancia esse equacionamento. E aí eu tenho que utilizar a função ODE function, e aí eu coloco a minha função e não o meu problema de ODE, mas eu declaro o argumento já que eu dou a jacobiana que eu instanciei aqui, né? Mas aí de novo eu crio um novo problema ODE problem, da mesma maneira que eu criei o outro, só que na verdade aqui a partir dessa ODE function, e aí eu faço a solução do sistema, e aí a partir dessa solução eu posso fazer o plot, e aí eu obtenho o resultado. E aí, então, agora o benchmark, né? Primeiro, como é que eu faço o benchmark? Eu utilizo o pacote Benchmark Tools, que já tem algumas coisas pré-prontas para mim. Se tu pegares e escrever Jack lá, a princípio, ele vai mostrar a jacobiana? Ele tem uma função... o único problema é que eu não tô com... Esse aqui já... Não veio. eu não rodei nada aqui. Deixa eu só ver o que eu preciso rodar. Mas ele consegue mostrar. Peraí. Só um pouquinho.
que eu vou precisar disso aqui. Eu vou precisar de different. Eu vou precisar do modeling kit. Eu preciso desse x0 também e eu preciso do vetor de parâmetros. Aqui. A princípio é tudo que eu preciso. Aí a gente vem aqui. Generate complete. Tá. A princípio é isso aqui. Isso. E aí que a gente tem, por exemplo, a jacobiana simbólica desse problema que eu instanciei, né? E tu pode fazer isso para qualquer função que esteja nesse esquema simbólico. Eu até tinha umas outras células que eu fazia a comparação, mas não entrou nessa apresentação. Mas sim, nós temos a tecnologia de gerar jacobiano, de mostrar jacobiano. Certo? Certo. Então, Beleza. para o benchmark eu utilizo o pacote benchmark. Opa, eu sempre faço isso. Eu utilizo o pacote benchmark tools. Como é que eu vou fazer esse benchmark? A partir do mesmo vetor inicial, mesmo conjunto de parâmetros, mesmo espaço de tempo, eu vou instanciar o problema e vou utilizar o mesmo solver e como eu não explicitei mais nada, ele vai sempre utilizar os mesmos parâmetros default, só esse solver que eu estou forçando. E aí ele vai, para usar o benchmark, eu utilizo a macro @benchmark desse pacote benchmark tools, e aí ele vai me entregar esse resultado. Ele vai fazer N avaliações. Isso aqui, o número de avaliações que ele faz tem a ver com o tempo máximo que é permitido rodar o benchmark, o default acho que é 5 segundos. E aí, então, ele dá essas informações. Ele faz uma estimativa do quanto de memória foi utilizado, do número de alocações na memória que foram utilizados. Aí, tempo mínimo, tempo mediano, tempo médio, tempo máximo, aí número de amostras e avaliações para amostras. E é isso aqui que eu estava falando sobre garbage collector, né? O quanto ele precisa, o quanto de tempo foi gasto aqui só para limpar aqueles vetores que foram gerados a cada vez que eu chamava a função a cada vez que eu chamava a função do sistema de EDOs, né? Nesse caso é o estilo MATLAB. E aí então, se a gente comparar com o estilo in-place, vamos, por exemplo, comparar o tempo médio aqui. O tempo médio já cai de 7,6 para 1,2. E o número de alocações na memória também já despenca, né? Aliás, a memória e o número de alocações já despenca. Aqui tá na ordem de 100 mil, aqui eu tenho 11 mil. Né? Basicamente um fator de 10 para tudo. E o tempo mínimo também já está na casa dos microsegundos. Então, só de mudar, eu não mudei o problema em si. Eu não mudei o sistema de EDOs, eu só mudei como ele é implementado. E aí eu já tenho um ganho bastante alto de performance. E aí, se eu for ainda comparar como foi utilizado com static arrays, o ganho é ainda maior. Né? Antes eu tinha caído aqui por um fator de, sei lá, 6, 7. Aqui eu diminuí ainda por mais um fator de pelo menos 2. Né? Vocês podem ver que é tudo na casa dos microsegundos. E também a quantidade de memória alocada e o número de alocações também despenca muito. E tudo isso acelera a solução do sistema de EDOs.
Mas lembrando que esse pacote, esse método essa maneira de definir o problema só é benéfica para sistemas pequenos. Quando os sistemas começam a crescer muito, o número de alocações de memória alocada começa a crescer exponencialmente, não tem por que fazer esse tipo de implementação. Aí o que é recomendado é utilizar o próprio estilo in place. Aí também a gente pode comparar, por exemplo, o que a gente fez antes a partir diretamente do problema com static arrays, a gente criou o problema simbólico, né? E aí, a partir desse sistema simbólico, avaliando, a gente não tem diferença de performance é basicamente a mesma, né? Mesma memória alocada, mesmo número de alocações. Porque a gente fez todo o sistema simbólico a partir desse problema, né? A gente não criou o sistema simbólico a partir do zero. Porque se a gente for criar a partir do zero, e aí isso aqui envolve como declarar como instanciar, como definir o problema utilizando esse Modeling Toolkit, que eu não, por questão de tempo, eu acho que não dá para entrar aqui, mas talvez numa outra hora. Mas já dá para ver que já existe uma perda de performance. Né? Aqui o número de alocações e a memória alocada já volta para a questão do MATLAB. Mas porque para esse sistema pequeno existem maneiras mais eficientes de ele ser implementado. Né? Acho que essa é a grande questão. E para problemas rígidos, é benéfico a gente ter a definição da jacobiana, mas nesse caso, para esse sistema pequeno, a jacobiana não faz muita diferença. Eu já testei. É que, na realidade, para os solvers explícitos, ele nem usa jacobiano. A jacobiana vai Pode ser ser. usada para solvers implícitos, né? Aí ele vai precisar de jacobiano, porque daí ele resolve um sistema não linear. Sim. Mas a minha pergunta então, aqui esse pacote modeling, ele cria essa classe aí, é isso? Ele seria implementado dessa forma aí. Essa é uma das maneiras de implementar. A gente tem a possibilidade de, a partir de um problema já definido naquele estilo que eu mostrei anteriormente, a gente transformar o sistema em sistema simbólico. E aí, a partir disso, a gente pode obter a jacobiana. Ou a gente pode criar o sistema utilizando as ferramentas do pacote. Eu incluí no zip um outro, esse aqui, o Modeling Toolkit, um outro notebook, e aí eu descrevo um pouco mais em detalhes como é que se faz isso aqui. Mas é similar ao Modelica, tem uma declaração dos parâmetros, as variáveis, o operador diferencial, aí para definir as equações, tu se utiliza esse til ao invés do igual. Tem alguns jeitos específicos de fazer a declaração a definição do problema. Tem um jeito específico também de declarar o vetor dos valores iniciais, dos parâmetros. Mas a vantagem que eu vejo nesse pacote é a facilidade, que nem eu falei anteriormente, de a partir desses sistemas pequenos se criar um sistema maior, né? Essa é uma das grandes vantagens. Porque para sistemas pequenos, o benefício eu não vi ainda. Mas, por exemplo, ali naquele exemplo, todos que tu resolveste até agora, eu tenho que respeitar a sequência, né? Sim, ele tem que respeitar a Ele é sequência. atributivo, aquele igual é atributivo. Exato. O Modeling Aqui Toolkit... ele é uma implementação chamada não causal, normalmente. Exato. Né? Exato. Ele, assim como Modelica, é uma implementação não causal. Sim, é diferente. O Simulink, ele é causal, o Modelica é não causal e o Modeling Toolkit também é não causal. Inclusive... Mas todas as implementações que tu fizeste antes, eu tinha que respeitar a sequência, porque ele era sim, atributivo. isso, exatamente. Exatamente. Aqui eu não tenho a limitação. Né? Aqui existe mais liberdade. E aí, eu não sei, tu acha que eu mostro rapidamente o notebook do Modeling Toolkit, Jorge? Eu acho que sim, acho que eu tô interessado. Não sei se o pessoal aí.
Sim, É bem... sim. Escutou? Muita gente está interessada. É bem curto, então, só mostrando algumas funcionalidades. O que que eu fiz aqui? Eu poderia ter utilizado o pacote que eu estava mostrando antes, o Differential Equations, mas como é que como é que o teu Jorge gosta de dizer? No frigir dos ovos, ah, a questão de solver é esse pacote que dita as regras. O Differential Equations ele incorpora esse pacote com outras funcionalidades, né? E aí no Modeling Toolkit, como eles só estão interessados em utilizar, fazer a integração, eles já chamam direto esse pacote aqui, mas isso aqui é secundário. O que que eu fiz aqui? Eu implementei um tanque. Simples, clássico, nada de difícil. E aí, então, eu vou declarar os parâmetros. Aqui seria a área, o coeficiente de descarga, a vazão de entrada. E eu preciso declarar o tempo como parâmetro, tá? Porque aí, a partir do T, eu declaro um operador diferencial. E aí, como variáveis dependentes, aqui, para exemplificar o problema, eu declarei x e RHS, que seria a right-hand side da equação. Porque, na verdade, se eu for utilizar, por exemplo, se eu for definir o problema, que na verdade ele é um sistema ele é uma equação diferencial ordinária, mas, por exemplo, FON, a gente declara várias equações intermediárias porque fica mais fácil de implementar, mas na verdade o FON é um sistema de 6 EDOs. Né? A gente só coloca as equações intermediárias porque fica mais fácil, fica mais visual, né? Saber o que a gente está fazendo. Mas, inclusive, se a gente implementar o FON, se a gente fizer a conversão simbólica do FON e fizer a simplificação, ele se reduz a um sistema de 6 EDOs. E aí, então, para exemplificar as funcionalidades, aqui eu criei um sistema de equações algébrico-diferenciais, né? Eu tenho a derivada igual a RHS e RHS é igual ao que seria o equacionamento da derivada, mas existe uma função para fazer a simplificação simbólica do sistema. E a partir então desse sistema de DAEs, eu criei uma única EDO, e é essa EDO que eu vou integrar. Mas é interessante destacar que nessa simplificação não se perdeu a informação de como é calculado a RHS. Então, eu posso ainda, se eu tiver interesse, fazer o plot ou fazer a solução, obter uma solução contínua desse resultado. Então, aqui eu tenho que definir os parâmetros, eu preciso definir eles dessa maneira. Esse aqui vira pares de parâmetro e valor. Como eu defini isso aqui anteriormente utilizando as macros de parâmetro e de variável, ele vai automaticamente entender do que eu estou falando quando eu coloco A, C, D, F, in, X aqui. Né? E aí, de novo, é a mesma sintaxe para integração. Né? Instancia o problema de ODE, usa o solve com o solver de interesse e faz o plot. Né? Nesse caso, eu não iniciei em estado estacionário, então o tanque vai ter uma dinâmica inicial. E aí, se eu quiser fazer, por exemplo, o plot do RHS, de novo, essa informação não foi perdida. Então, eu posso escolher que as variáveis do plot vão ser x e RHS, e aqui eu tenho o plot do que seria a própria derivada do sistema. Né? Aqui tem o estado e a derivada do sistema. E é aqui que eu já tinha mostrado, né? Mas se eu quiser calcular simbolicamente a matriz jacobiana, nós temos a tecnologia, é só utilizar essa função calculate Jacobian. Mas se eu quisesse de fato utilizar a partir daquele sistema simbólico a jacobiana, era só incluir Jac equals true, porque eu criei o sistema a partir de tudo simbólico, né? E aí aqui, na verdade, que nem o Jorge falou, eu acho que esse aqui é um algoritmo explícito, então ele não vai utilizar a jacobiana, mas essa é a sintaxe para esse caso.
E era isso, foi até bem mais rápido do que eu achei que ia ser. Esse pacote eu tenho que estudar um pouco mais a fundo para ver as outras funcionalidades que sejam interessantes e tal, mas ele também foi lançado de fato recentemente. Não sei se 2 semanas atrás que eles estão fazendo mais propaganda desse pacote. Beleza, eu acho que o fato de ter se lançado recentemente, eu vejo assim que tem um grande potencial e só tem uma coisa que ainda me faz usar o Modelica. Várias coisas, na realidade, 2, 3 coisas. Por exemplo, o tempo morto. Sim. Em Modelica, eu coloco lá delay. E aí eu consigo implementar um tempo morto facinho, facinho. Sim. Para isso eu teria que dar uma olhada, porque esses não são digamos, esses não são os exemplos padrão que eles têm lá na documentação. Mas eu dou uma olhada se ele tem algum tipo de implementação de tempo morto. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Ah, sim, se quiserem fazer perguntas, por Não, porque favor. tu falou que tinha 2 coisas que tu não ia É. migrar pro. Eu também fiquei esperando um pouco. Ah, tá. Você quer saber as outras coisas? Sim. A gente te considera, Jorge. Ah, bom, então tá. A primeira coisa é essa do tempo morto, que eu acho que ela é importante, porque ela justamente o principal motivo de usar o Simulink na cadeira de controle da graduação é por causa do tempo morto. Aham. Que daria para integrar tudo a princípio dentro do próprio MATLAB, se fosse fazer e tal. Então, aí o Modelica resolveu esse problema que é simular malhas com tempo morto. Simular malhas com tempo morto, embora pareça trivial, é algo não tão trivial assim a ponto de ser fácil de encontrar em qualquer boteco, digamos. Aham. O segundo motivo, a obtenção do modelo linearizado, embora seja possível aqui no Julia, no Modelica me parece ser mais direto. Sim, de fato. Porque daí você define entradas e saídas dos modelos. Isso. Então, praticamente, você encapsula o modelo dentro de um padrão entradas e saídas. E aqui não me ficou claro como é que fica esse padrão entradas e saídas. Se eu quero simplesmente simular um sistema de equações e tudo mais, aqui é tranquilo. Mas se eu quiser fazer padrões de perturbações de entrada diversas e tudo mais, eu vejo que o Modelica ele já está mais claro esses padrões entradas e saídas das variáveis. Sim. O que eu acho benéfico em termos de implementação. E o terceiro motivo é que, bem ou mal, você já tem uma biblioteca de modelos, de blocos, embora eu não os utilize, porque eu prefiro os meus blocos que eu mesmo implemento, porque quando eu fui usar os blocos da biblioteca eu não achei que era uma grande coisa. Eu também não achei que era Mas grande existe coisa. uma biblioteca de sistemas já modelados em Modelic. Então, esse Sim. seria o terceiro ponto. Eu acho que essa questão específica dos blocos já entra na utilização do JuliaSim, que é uma plataforma de nuvem lá que eles desenvolveram para fazer esse tipo de modelagem de blocos. Eu não fui muito atrás porque eu sempre, que nem tu, eu sempre implementei minhas próprias coisas, né? Meus próprios, que são blocos. Mas eles
tem algum desenvolvimento nessa linha. A questão do delay e da linearização do sistema é uma coisa que eu tenho que investigar se esse pacote já tem alguma facilitação nesse sentido. A linearização que eu fiz foi a partir do sistema de equações diferenciais, né? Então é um pouco diferente. E, e de fato, se essas coisas são essenciais nesse momento, eu acho que o Modelica vai atender melhor a demanda. Né? Até porque eu não sei qual que é a demanda de questão de performance para esse tipo de sistema, né? Atualmente, para esse tipo de sistema, o Modelica está dando conta do recado. Mas, por exemplo, os pontos que eu achei positivo aqui primeiro, tu pega o sistema que implementou, ele já gera uma documentação para sistemas pequenininhos de equações. Eu vejo que é interessante e ele já gera a matriz jacobiana de forma analítica, bonitinha. Ele me parece ser uma mistura de Maple, simbólico. Então, ele consegue pegar, por exemplo, um sistema. Seria interessante fazer um teste com o sistema algébrico diferencial de índice 2 para ver até onde ele vai e até onde ele chega. Sim. Em termos de implementação. Então, eu vejo que ele tem uma série de coisas bem interessantes. Para o caso da Karine, eu vejo que talvez seja bem interessante, porque ela vai conseguir inicializar melhor o vetor de perfil do absorvedor, que isso é uma dificuldade no Modelica, né? Que daí ela pode interfacear as coisas e interligar. Então depende muito do que você vai fazer, mas eu acho que está evoluindo bastante e está virando uma alternativa interessante. Sim. Sim. Por outro lado, o Python tem uma diversidade de bibliotecas muito maior, né? Então, sim. Eu vejo sempre um híbrido das coisas, né? Não totalmente Julia. Mas também um diferencial do Julia é que as coisas do Julia, elas. Sempre que o pacote é .gl, quer dizer que ele. A implementação do próprio pacote em si é em linguagem Julia, né? O Python ele tem um ecossistema bastante diverso, sim, mas tem muita coisa também que é só um envelope para coisas implementadas em C, né? Então tem um pouco dessa diferença, porque aí nessa tradução se perde um pouco da malha, da flexibilidade de se mudar pequenos componentes, pequenas coisas. É isso que é o que eu mais ouço, assim, de uma das vantagens de se desenvolver em Julia, né? Então, eu fiz minha argumentação várias vezes, não sei se está bom para ti. O que eu gostei, tá? O que essa parte de fazer a jacobiana já integrada eu achei muito legal. E eu dos pacotes, Jorge, eu até gostei, porque ele tem uma organização parecida com o do MATLAB. Quando eu fui montar a aula lá para a graduação de EDO, existem vários pacotes, mas é meio um saco de gato. Tu não sabe o que é uma coisa, o que é outra, a documentação, mesmo no SciPy, tá capenga. Então, tipo assim, não tá aquela oitava. Tem muita coisa, mas tu não sabe bem o que é. Se for tão fácil quanto ele mostrou, que tu só escolhe o algoritmo e já tem aquela equivalência bem estruturada do MATLAB, eu achei sucesso. Eu acho que nessa parte também, se tu vai com o Modelica, ele também tem essa equivalência. Só que aí tu é obrigado a ir para a Modelica, né? Tu leva o cara a ter que trabalhar com um negócio que é um caminhão
E ele só quer andar de bicicleta. De novo, é para isso que o Júlia nasceu, né? Porque se a gente, pelo menos o método que eu trabalhava andar de bicicleta, não. Pra, pra tu não precisar de um caminhão quando tu vai direto pra bicicleta, né? Nota inata. Júlia anda de bicicleta. Porque se tu vai trabalhar com J modélica, por exemplo, é sempre Python e modélica. Então tu acaba tendo que saber trabalhar com os dois. Aqui é tudo em Julia. Né? Sabe trabalhar com Julia, tu vai saber trabalhar com a solução eu vejo dos assim, problemas. do ponto de vista numérico, para disciplina de métodos numéricos, né, otimização, eu vejo que é um ambiente autossuficiente. Uhum. Tem que ver o que ele tem de otimização, né? Isso aí era mais uma pergunta, né? Ele tem pacote de otimização também. Eu dei uma olhada já em otimização, até estava fazendo umas otimizações. Ele tem NLOpt, tá? O NLOpt, existe uma interface com o NLOpt, que é o que a gente gostava de usar, então tem todos os algoritmos lá, tem aqui. PSO, eu ainda não achei um algoritmo que eu conseguisse mudar muita coisa, então eu tenho que dar uma olhada com mais calma. Existem implementações, mas ainda não achei. Não foi tão fácil achar que nem o. Tu joga PSO, Python, aparece lá o PySwarm lindo, bonitão, fácil de usar. Isso eu ainda não achei em Julia. Talvez fosse uma de eu implementar um PSO para já também embutir a questão da paralelização e tudo mais. Essa parte do tempo morto é importante mesmo. Isso é uma coisa que pega, né? Uhum. Mas tem que testar, tem que meter a mão. Mas o resto eu achei sucesso. Sim. Eu acho que, por exemplo, uma disciplina como a tua da graduação, eu acho que o Júlia é uma alternativa interessante que não precisa trabalhar com mais de um pacote. Né? Porque, O único ponto é assim, né? A gente já tem na própria graduação cada um usando uma linguagem. Aí quem mais ou menos mantém uma padronização são eu e tu, Jorge. Então, se por exemplo, controle, o Pedro da outra usa MATLAB. Modelagem, o Rafael ainda não usa nada de linguagem. Então, ainda quem programa um pouco são eu e tu. Ainda se cada um usar uma, então acho que por isso eu manteria, entendeu? Mas eu achei bem legal. Isso aí eu não sei exatamente que linguagens são usadas. A grande vantagem é que o Python tem um universo maior de pacotes, né? Então isso torna ele, para a maioria das coisas, ele é suficiente.